Amados, eu convido os irmãos quem quiser ler aqui, fique à vontade, quem quiser apenas escutar, fique à vontade, mas eu os convido a abrir a Bíblia comigo, ler comigo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Os irmãos podem ficar à vontade para se assentar, quem quiser. É Atos capítulo 8. Desculpem. Atos capítulo 8, dos versículos 14 a 20. Diz assim. Estou lendo aqui na NAA. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Amém. Meus amados, nessa noite nós vamos meditar um pouco, porque esse assunto é muito extenso, mas algumas verdades que o Senhor quer comunicar conosco a respeito desse assunto, que é o poder do Espírito Santo. Esta foi a grande promessa e o maior desejo de Jesus para os seus discípulos, porque o Espírito Santo é a continuidade do ministério de Jesus. Jesus, uma vez que ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Ele disse para os seus discípulos certa vez que estavam muito tristes com o fato de Jesus ter anunciado a eles a sua partida. E eles ficaram muito tristes, como se a vida fosse voltar ao normal. E Jesus disse assim para eles: olha, não fiquem tristes, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. O meu momento está encerrando. Mas uma nova fase precisa começar. Ela é necessária. O meu momento encerra daqui a poucos dias, mas a maior fase precisa começar. E agora tudo que eu tinha para fazer está sendo concluído. E o Espírito Santo é que vai dar continuidade. Então, se eu não for, não tem como ele ir. E o que eu tinha para fazer, já estou encerrando, ou seja, vai ser muito ruim para vocês, se eu não for. E a gente nota que a ação de Deus na história, ela se dá por fases. Cada uma com o seu objetivo. Uma fase foi da criação até a queda de Adão, uma outra fase segue de Adão até o dilúvio, a outra fase do dilúvio
até Abraão, outra fase até Moisés, onde ali tem as leis, e fases vão acontecendo até a vinda de Jesus. Mas quando chega a vinda de Jesus, Moisés já fica para trás, a lei fica para trás, porque é uma nova fase, e uma nova fase precisa começar. Essa fase é a fase do governo do Espírito Santo. E a Bíblia nos dá uma referência clara a respeito disso, e isso é importante nós termos clareza, que a Bíblia nos fala que o Pai está assentado no céu. A Bíblia diz que quando Jesus subiu, voltou para o Pai, ele assentou-se à direita do Pai na eternidade. O Pai estava no seu trono. Estevão, quando estava morrendo, sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus sentado à direita do Pai. Então o Pai estava no trono. Jesus esteve entre nós. Jesus vai embora. Volta para a eternidade. Está conosco em algumas ocasiões especiais. Por exemplo, quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Quando nós estamos fazendo a vontade dele, a obra missionária, estamos discipulando pessoas, ele disse: eis que estou com vocês até o fim. Ele está conosco nesses momentos, mas é em alguns momentos. Mas Jesus está permanentemente, até a sua segunda vinda, à direita do Pai. Lá é o lugar, é a referência dele. Embora ele está enquanto eu estou discipulando aqui, o irmão discipula ali, Jesus está lá conosco, fazendo discípulos, aqui e lá ao mesmo tempo. Mas a referência do lugar dele é junto ao Pai, sentado no trono à direita do Pai. E o Pai está lá, e o Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz que os três são Deus. A divindade é uma família, a divindade não é um indivíduo, como alguns pensam e têm dificuldade de entender. Mas o fato é que a divindade é uma família. São os três. E Jesus nos diz que a referência do Espírito Santo não é lá no céu e não é em nenhum outro lugar, a não ser dentro dos homens, dentro dos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Que coisa extraordinária. Então aquele que recebe Jesus, está em João capítulo 1, ele recebe o poder de se tornar filho de Deus. O Espírito Santo vem habitar dentro dele, vem morar dentro dele. A casa do Espírito Santo, o lugar em que o Espírito Santo fica, não é lá no céu, porque Jesus o enviou. Em Atos capítulo 2, nós temos ali o registro de um evento, partes dele se repete ao longo do tempo, mas uma das coisas é um evento único, que ele foi enviado por Jesus da eternidade para ficar morando nos filhos de Deus, e ele não voltou mais, porque no dia que ele voltar, ele vai levar a família inteira para a eternidade. Mas além dessa experiência, além desta realidade de aqueles que recebem Jesus, ter o Espírito Santo morando dentro deles, eles são filhos de Deus, ainda não parou por aí, porque havia uma promessa, porque isso não é tudo. E Jesus faz essa uma das suas últimas declarações,
que os seus discípulos, Jesus morreu para salvar o que estava perdido, mas Jesus não permaneceu na terra. Era necessário que ele voltasse e o seu trabalho continuasse. Que trabalho é esse? De anunciar aos outros filhos de Deus, perdidos ainda na face da terra, naquele tempo e nos tempos vindouros, nos tempos futuros, de que o problema do pecado havia sido resolvido e de que Deus havia reconciliado os seus filhos consigo por meio de Jesus Cristo. Era necessário que isso fosse anunciado. E quem anuncia isso são os discípulos de Jesus. E veja só o que Jesus diz nos últimos instantes do seu tempo aqui na terra. Ainda no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos para quem Jesus fala isso, eles já haviam recebido o Espírito Santo. Eles já criam em Jesus. Porque eles tinham dificuldade de crer em Jesus, porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e Jesus não tinha sido morto e nem ressuscitado. Mas depois que Jesus ressuscitou e mostrou para eles que ele havia ressuscitado, Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles creram. Eles receberam o Espírito Santo. Mas eles eram incapazes de continuar. A obra que Jesus havia começado, o trabalho que Jesus havia começado, que é o trabalho de reunir os seus irmãos espalhados pelo mundo, irmãos que estavam perdidos. Eles estavam assegurados quanto à eternidade, porque haviam recebido o Espírito Santo, porque creram em Jesus. Mas veja, irmãos, imagina comigo se eles não tivessem recebido o poder do Espírito Santo, que é isso que Jesus fala, olha só, no versículo 8, mas vocês receberão poder. É poder. E serão o quê? Minhas testemunhas. Futuros. Serão minhas testemunhas quando receberem o poder. A palavra testemunha aí são os geradores de prova. Que prova? De que Jesus havia ressuscitado, de que aquilo que eles anunciavam era verdadeiro, era de verdade. Então vejam, se o Espírito Santo não tivesse descido, esses discípulos empolgados, que viram Jesus durante a vida, mas viram Jesus morrer e o viram ressuscitar, o viram ressurreto, o viram a subir diante do Pai. Eles iriam sair por ali dizendo: olha, se cumpriu a promessa. É Jesus, nasceu em Nazaré, morreu pelos nossos pecados, os nossos pecados foram perdoados, venham, vamos nos reunir, vamos celebrar, porque agora o Pai nos reuniu por meio de Jesus. As pessoas olhariam para eles e iam falar assim: estão ficando é doido. Me prova que isso é verdade. Me mostra, de alguma maneira, que o que você está falando é verdade. E eles vão dizer: não, nós vimos, tem aqui o João que viu, o Pedro que viu, outras pessoas viram. Aí daí um tempo, alguns iam morrendo, ia sobrar talvez o João aí, que foi o último dos apóstolos a morrer. E João estaria pregando e as pessoas vão dizendo: mas me mostra que isso é verdade. Ele vai dizer: mas o Pedro viu. As pessoas dizem: mas quem é o Pedro?
Mas o Pedro já morreu. O Tiago viu. Mas quem é o Tiago? Já morreu. Ninguém ia acreditar. Porque testemunha são os geradores de prova. Eles autenticam esta verdade. E aí o João ia morrer. Quem ia continuar anunciando? Quem creria? Nós não estaríamos aqui. Seria impossível que alguém conhecesse Jesus. Porque Jesus não estava mais aqui. Entre nós. É por isso que Jesus fala com eles. Que era para eles primeiro irem a Jerusalém e ficassem lá até que recebessem o poder do Espírito Santo. Porque sem isso, não haveria como as pessoas terem certeza de que tudo que Jesus fez é verdade. E de que os seus pecados foram perdoados. Isso é verdade. É como se tudo que Deus começou era uma questão de tempo, fosse por água abaixo. Então é por isso que Jesus diz: vocês não podem fazer coisa alguma sem o poder do Espírito Santo. Jesus até disse certa vez: olha, se vocês farão as obras que eu faço, ainda farão maiores. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo, que através dele, os discípulos geram provas incontestáveis. Provas na natureza, provas direto para a pessoa, de inúmeras formas. Mas provas incontestáveis que convencem as pessoas de que, de fato, Jesus está vivo. Ressuscitou. E agora reina junto com o Pai na eternidade. E está no nosso meio, como Ele prometeu. De que essa palavra é verdadeira. De que isso que foi escrito é verdade. Então, amados, nós precisamos entender essas coisas. E aqui nesse texto que lemos, nós vemos que o Evangelho havia sido anunciado em Samaria. Muitas pessoas haviam crido. Havia um homem chamado Simão, ele era mágico. As pessoas davam muito crédito a ele, mas quando o Evangelho começou a ser anunciado com grandes provas, com muitas provas, com grande poder e autoridade por meio de Filipe, as pessoas deixaram de dar crédito a Simão. E elas disseram: não, Simão até então a gente achava que era verdade, mas agora não, agora a gente sabe o que de fato é verdade. Porque a Bíblia diz que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Ele anunciava o Evangelho e ele tinha provas incontestáveis de que aquilo que ele anunciava era verdadeiro. E que todo o resto que as pessoas ouviam era mentira. Provas incontestáveis. Até o Simão creu. Até o Simão. Mas essas pessoas creram, mas ainda elas não receberam esse poder do Espírito Santo, para que elas mesmas se tornassem testemunhas de Jesus, geradores de provas do Evangelho, pudessem continuar anunciando para outras pessoas. E aí, então vem o apóstolo Pedro e João de Jerusalém.
E à medida que eles impõem as mãos sobre as pessoas que haviam crido, haviam sido batizadas, porque o batismo, amados, ele se refere a uma aliança de que a pessoa faz com Jesus, porque ela, com o Pai, Filho e Espírito Santo, porque o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa faz uma aliança com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai, com a Trindade. Mas ela também faz uma aliança com a família na terra, porque quem batiza ela não é o Pai, não é o Filho, não é o Espírito Santo que desce e mergulha ela nas águas. É gente de carne e osso, que nasceu de novo, que batiza ela e que discipula ela. Então o batismo, ele mostra que a pessoa se comprometeu, ela creu no Evangelho e ela faz um compromisso com toda a família de Deus, com a família invisível, mas também com a família visível. Então eles haviam sido batizados, se comprometeram com o Evangelho, mas ainda não havia recebido o poder do Espírito Santo. E aí os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o batismo no Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo. Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, quer dizer a primeira vez que a pessoa recebe essa manifestação do poder do Espírito Santo na vida dela, porque o Espírito Santo ela já tem dentro dela, ela creu em Jesus. Quando ela creu, ela recebeu o Espírito Santo, ela creu porque o Espírito Santo a convenceu. Mas esse poder, a primeira experiência que ela tem, a gente chama de batismo no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Às vezes isso acontece no momento em que a pessoa crê em Jesus, como aconteceu com Cornélio, por exemplo, aí no próximo capítulo, se eu não me engano, capítulo 9 de Atos, quando fala de Cornélio, Pedro foi anunciar o Evangelho a eles creram, mas ao mesmo tempo a coisa aconteceu tudo junto, eles creram e foram batizados no Espírito Santo, e Pedro, que tinha muita dificuldade de lidar com o Espírito Santo sendo dado aos gentios, ele bem tinha começado a pregar, a anunciar, eles já receberam o Espírito Santo, não foi nem obra dele, ele nem teve como levar mérito, se ele quisesse levar algum. Ele olha para quem está do lado e fala assim, olha, como que nós vamos negar água para o pessoal, negar o batismo para o pessoal, sendo que eles já receberam o poder do Espírito Santo? Uma coisa extraordinária, é um presente de Deus. E aqui, amados, nós vemos que este Simão, ele, vendo que as pessoas recebiam o poder do Espírito Santo, olha o que aconteceu com ele. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele quis comprar o dom de Deus. Ele quis comprar. E meus amados, o Espírito Santo não é dado a quem quer comprar, a quem tem dinheiro. Ele não é dado a alguém pelo fato de a pessoa ter muito ou pouco dinheiro, por ela ser influente ou não. O Espírito Santo, ele é dado a quem quer que a sua vida faça sentido aqui na terra, a quem quer fazer Cristo conhecido. Porque Jesus disse que o Espírito Santo era necessário para que eles fossem testemunhas, fossem geradores de prova da realidade, da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então, se alguém recebeu Jesus,
mas ele quer ser salvo, só ele não se importa com mais ninguém, ele não precisa do poder do Espírito Santo. Se o negócio dele é só o seguinte, olha, meu negócio é só eu estar com Jesus e os meus irmãos aí que se virem. Os perdidos que se virem. Porque se o poder do Espírito Santo é o maior desejo de Jesus, não só desejo, mas é a maior necessidade que Jesus falou enquanto estava aqui, alguém negar ou rejeitar ou desvalorizar ou negligenciar o poder do Espírito Santo. Eu não preciso do poder do Espírito Santo, porque eu estou preocupado só com a minha salvação. Isso é muito sério. Eu não vou me preocupar com o poder do Espírito Santo, porque o meu negócio é só eu estar salvo e seja cada um por si e Deus por todos. Porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus morreu para reunir os seus irmãos espalhados pela face da terra. Foi por causa dos seus irmãos. Jesus se santificava por causa dos seus discípulos. O motivo não era ele, o motivo eram os outros. Jesus tinha em mente aqueles que precisavam ser reunidos, os seus irmãos que precisavam ser reunidos na família, e era por causa deles que ele fazia aquilo que ele fazia. Então, quando alguém diz isso, ou pensa dessa maneira, o meu negócio é só eu ser salvo, é muito estranho, é no mínimo estranho, porque essa não é a natureza de Jesus. Porque a Bíblia nos diz o seguinte, no Evangelho, na carta de João, que aquele que diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão, isso não faz sentido, porque Deus é amor. Jesus morreu pelos seus irmãos. Então, quando eu digo que eu penso que realmente sou filho de Deus, mas não estou nem aí para os meus irmãos, isso pode ser um grande equívoco. Isso pode ser um grande equívoco. Eu posso estar achando que sou salvo, mas sem ser salvo. Eu posso estar quase salvo, fatalmente perdido. Porque aquele que nasceu de Deus, automaticamente a natureza de Deus o faz voltar para os seus irmãos. Então a Bíblia não diz, portanto, não sou eu que vai dizer que quem não foi batizado no Espírito Santo, não recebeu esse poder do Espírito Santo, não está salvo. Eu não vou dizer isso, eu não sou doido de dizer isso. Mas a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, ele não nasceu de Deus. Então a gente precisa acender um alerta, porque se este foi o maior desejo de Jesus, Jesus fala que a grande promessa do Pai era esta. Então, negligenciar isso, fazer pouco caso disso, eu posso estar bastante equivocado quanto à minha salvação. E meus amados, a primeira experiência com o Espírito Santo é chamada de batismo do Espírito Santo, mas não para nela. Em Efésios capítulo 5, versículos do 18 a 20, o apóstolo Paulo fala assim, olha, não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali é o seguinte, que quem não se dedica
a ser cheio do Espírito Santo, ou seja, a continuar essa experiência de poder do Espírito Santo, ele vai ser vencido pelo pecado. Ele vai ser entregue à libertinagem. A vida desraigada. Há uma vida de alguém que não tem um Deus, de alguém sem pai. Então o Espírito Santo, ele gera provas. O poder do Espírito Santo nos faz geradores de provas, e uma dessas provas é a transformação da nossa própria vida. Essa é uma das grandes provas de que Jesus é verdadeiro, de que o Evangelho é de verdade. Quando alguém que não tinha onde cair duro, fazia tudo de coisa errada, era uma pessoa que fazia um mal terrível para a sociedade, das piores formas possíveis, um dia ela encontra Jesus, ela é cheia do Espírito Santo. Pode até ser que ela não tenha dons de curar, de fazer maravilhas, mas pelo fato dela ser cheia do Espírito Santo, onde ela passar, aqueles que conheciam ela, eles vão falar assim, só Deus mesmo, porque esse aí já não tinha jeito não. Esse aí, Deus existe mesmo. Esse aí, nossa, só Deus mesmo fazer um negócio desse. Às vezes a pessoa até ateu e fala assim, mas esse aí é só Deus mesmo. Quantas pessoas eu já conheci que foi dessa forma? Eu conheço um homem, hoje ele é pastor, ele era usuário de drogas, e por várias vezes ele teve overdose, e numa dessas vezes, a única solução para ele não morrer foi arrancarem a língua dele todinha. Cortaram a língua dele todinha. E ele só balbuciava como um macaco. Só dava aqueles grunhidos. Mas um dia Jesus salvou ele. E a pessoa que anunciou o Evangelho para outras pessoas, a pessoa perguntou quem gostaria de entregar a vida para Jesus, ele levantou a mão, e ele foi batizado no Espírito Santo. E ele começou a falar em outras línguas. E ele saiu dali falando uma pessoa normal. Amados, eu vi esse homem. Você olha para a boca dele, tem um buraco. Como ele come? Eu não sei. Ele fala. Como? Pelo poder do Espírito Santo. É uma prova incontestável. Geradores de prova. E não só isso, ele foi completamente liberto. Ele foi completamente liberto. Completamente. Era uma pessoa que fazia um mal para a sociedade terrível, tinha passagens pela polícia, foi preso e etc. Mas agora, por onde ele passa, no mínimo dá muitos curiosos. Mas ninguém consegue negar, quando ele abre a boca e anuncia aquilo que Jesus fez, ninguém consegue negar. Provas incontestáveis. Ele é uma verdadeira testemunha de Jesus. Há muitas testemunhas de Jesus. E meus amados, embora já muitas coisas para a gente falar a respeito desse assunto, o Espírito Santo quer que a gente entenda mais uma verdade. Porque alguém não recebe
o poder do Espírito Santo. Uma das necessidades, como eu já disse, é a transformação de si mesmo, para que nós, a nossa maneira de viver e de relacionar com as pessoas, mesmo sem grandes manifestações extraordinárias, mas uma manifestação, uma prova ordinária da veracidade do Evangelho, da realidade do Evangelho, de que isso é verdadeiro, é a nossa transformação pessoal. É por isso que o não receber esse poder, o não ser batizado, ou ainda que batizado, não permanecer cheio do Espírito Santo, faz com que muitos crentes vivam uma vida de derrota. A pessoa tem áreas da sua vida travada, preso em alguns pecados, vários problemas, várias dificuldades, mas em áreas, as pessoas olham para essa pessoa e falam assim, mas esse cara está pior do que o ímpio, não quero ser crente igual a ele. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, amados, não são poucas. Ah, essa pessoa é crente, mas eu não quero, não, igual ele, se eu tiver que ser crente um dia igual a ele, eu não quero ser. Já ouvi. Mas eu já ouvi também pessoas falarem assim, se um dia eu tiver que ser crente, eu quero ser igual aquele outro lá. Igual aquela outra pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, esse crente que é mal falado, que é uma má testemunha, é uma falsa testemunha do Evangelho, ele deixou de valorizar o relacionamento com o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Ou ele não recebeu porque não valorizou, ou ele, de algum tempo, em algum momento, deixou de valorizar. Como sendo necessário para que ele mesmo seja uma testemunha de Jesus, do Evangelho para os seus irmãos. E é isso que nós temos aqui com Cornélio. A motivação de Cornélio é errada. Para que é que Cornélio quer o poder do Espírito Santo? Não é para que ele fosse uma testemunha de Jesus, mas é para que ele fosse uma testemunha dele mesmo, para que ele fizesse o nome dele glorificado, como era antes de o Evangelho chegar. Porque antes de o Evangelho chegar em Samaria, ele era conhecido, no versículo 10 do capítulo 8, diz assim, versículo 9, olha só como Simão era conhecido. Capítulo 8, versículo 9. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Está vendo? Mas quando o Evangelho chegou, eles deixaram de dar atenção e viram que o poder dele era fraco. Era uma farsa. Diante do poder que se manifestava através de Filipe, diante da autoridade que tinha sobre Filipe, que era o poder do Espírito Santo agindo na vida de Filipe. Mas agora Simão, ele creu no Evangelho e tudo, mas agora ele fala, nossa, se quando eu tinha um poder falso, as pessoas me davam crédito, imagina agora se eu tiver um poder de verdade.
Então ele ofereceu dinheiro para comprar o poder do Espírito Santo, porque ele estava visualizando o seu nome ser engrandecido, ele ser reconhecido. Então, meus amados, um dos motivos pelos quais a pessoa não recebe o batismo no Espírito Santo, ou em um determinado momento, ela deixa de usufruir do contínuo poder do Espírito Santo, é porque ela tira os olhos dos seus irmãos perdidos, e ela começa a olhar para si. Ela tira os olhos dos irmãos por quem Cristo morreu, e que precisam conhecer o verdadeiro Evangelho, eles precisam de provas disso, da realidade de Jesus Cristo. Mas essa pessoa quer que as pessoas olhem para Ele e não para Jesus. Ele começa a buscar os seus próprios interesses. E aí, amados, ele faz como Simão, quer que o seu nome seja glorificado. Glória a Deus que o apóstolo Pedro era um homem de sabedoria, ele disse para ele: arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez eu e você, em algum momento, deixamos de valorizar o poder do Espírito Santo, por uma necessidade de que nós temos de sermos uma testemunha verdadeira de Jesus, para que os nossos irmãos sejam também resgatados, sejam salvos, sejam reunidos na família. Começamos a olhar para nós mesmos, ou talvez nós ainda não temos essa experiência com o poder do Espírito Santo, porque achamos que não era tão necessário assim, e não nos importamos com os nossos irmãos. Mas se nós colocarmos os nossos irmãos perdidos, que precisam ser curados, ser transformados, às vezes eles até já conhecem um pouco de Jesus, mas eles precisam de ter a sua fé consolidada, eles precisam de continuar vendo em nós provas da contínua realidade do Evangelho, nos transformando diariamente. E a gente não faz como de Jesus, que às vezes a gente já assim, não consegue ver muito além, né? E a gente, não, acho que assim, é tão bom crente, vamos dizer assim. Mas a Bíblia diz que Jesus se santificava pelos seus discípulos. Então, às vezes, a gente não encontra em nós, e é verdade, às vezes a gente assim, se enche um pouco e não tem muita noção disso, vamos dizer assim, um pouco de orgulho a respeito da nossa santidade, mas aí a Bíblia nos mostra também que a gente pode olhar para o irmão e a gente ter isso quebrado. Não é só, às vezes a gente realmente não consegue se olhar, é verdade, mas se a gente olhar para os nossos irmãos, a nossa ficha pode começar a cair. E a gente fazer como Jesus. Pai, é por eles que eu me santifico. Então, amados, o Senhor nos desafia nessa noite a entender, primeiro, que o poder do Espírito Santo é necessário para que a gente viva uma vida vitoriosa. Amém. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque nós precisamos desfrutar das bênçãos de Deus, mas não é só isso, não é só nós, os nossos irmãos também precisam. E negligenciar, desvalorizar a maior ordem de Jesus depois da sua ressurreição, que é
o maior presente do Pai. Nos encher com o seu Espírito Santo. Negligenciar isso é desvalorizar aquilo que Jesus fez. Então nós podemos estar bastante equivocados quanto à nossa salvação, quando os nossos olhos estão focados em apenas nós. Então que o Espírito Santo nos desafie nessa noite a ter a motivação certa quanto ao Evangelho. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. E mais do que isso, precisamos permanecer cheios do Espírito Santo. Até que Cristo nos chame. Nós precisamos ser cheios uma vez, mas continuar. Tem muitos lugares que as pessoas valorizam a primeira experiência. Mas a Bíblia não fala de que a primeira experiência é mais importante que as demais. Pelo contrário, a experiência ela é contínua e ela é gradativa. Ela precisa ser cada vez mais extraordinária, cada vez mais diferente. Sempre e sempre e sempre. Porque no dia que a gente parar, amados, não ficaremos parados. Nós entraremos em declínio. Não há muro no Evangelho. Não há estagnação, não há pausa no Evangelho. Ou você vai, ou você faz assim. Começa a ficar cada vez mais distante, cada vez mais distante, cada vez mais distante. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Então, meus amados, que o Senhor nos abençoe, pastor.